Faremos agora a abertura ao debate e passamos a palavra para a moderadora, a senhora Luciana Matutino, que conduzirá as perguntas da plenária. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do doutor Alexandre. É definitivamente um juiz que pensa fora da caixa. Eu nunca vi nenhum magistrado se posicionar dessa forma, mostrando que ele pensa estrategicamente e as partes devem pensar estrategicamente também. E que a polícia, em especial, deve pensar estrategicamente. Pensar, antes de tomar seus passos, raciocinar a investigação e todos os passos que ela deve tomar. Por muitas vezes a gente já joga assim, mas, como a gente estava conversando antes, a gente joga muito intuitivamente. Em razão da experiência pessoal, a gente vai aprendendo que aquilo funciona, aquilo não funciona. Se a gente fizer de tal forma, vai dar certo. A gente só aprende, muitas vezes, fazendo. Quando a gente poderia já pensar, já se antecipar a isso e já estudar, e não fazer isso tão empiricamente, mas dogmaticamente já ter todas as balizas daquilo que a gente poderia ter pensado antes e não perder tanto tempo e recurso fazendo testes. Eu acho interessante que, muitas vezes, a gente, na nossa atividade policial, a gente acha que está jogando o jogo. A gente acha que conhece o tabuleiro, que conhece as peças e conhece as regras do jogo. E, muitas vezes, quando uma investigação chega nos tribunais superiores, o ministro olha para a gente e, como a gente costuma falar aqui na Bahia, né, olha para a gente e fala, sabe de nada, inocente. Quem está jogando aqui sou eu, e pega o tabuleiro, joga fora e fala, eu vou decidir como eu quiser, e eu vou criar uma tese nova. Mas, depois que eu comecei a ler um pouco sobre a teoria dos jogos, eu vi que o magistrado do Tribunal Superior é uma peça essencial desse jogo. Ele está jogando, sim, e a gente tem que saber como é que ele pensa. A gente tem que antecipar a jogada dele, todas as possíveis jogadas dele. Eu acho isso muito bacana. O livro do doutor Alexandre, os 2 livros do doutor Alexandre estão à venda aqui fora, eu já garanti o meu, já peguei até autógrafo. Inclusive, vamos, por favor, doutor Alexandre, eu peço que o senhor tenha paciência para atender todo mundo que quiser autografar o livro com o senhor. Um dos livros está aqui. Um dos livros é esse aqui. E tem o curso também de processo penal, que é maiorzinho, está à venda lá fora também. É maiorzinho porque... Mas ele é consideravelmente maior, né? Ele é bem grandinho. Posso contar uma historinha, Luciana? Por favor. Assim, eu tenho trabalho com promotores, eu estava na vara criminal, e os promotores que eu trabalho, um deles gosta muito de imputação objetiva e o outro não gosta. Então, um pensa de maneira diferente do outro. Olha só, eu conheço os caras, então... Eu, para lançar um argumento contra um ou contra outro, eu tenho que entender como é que eu posso capturar mentalmente eles. E tinha um caso que era um atropelamento, em que era um típico caso de imputação objetiva, que não tinha crime. Mas um promotor, o que denunciou, não pensa assim. Se eu rejeito a denúncia, vai ao tribunal, que é um tribunal de Santa Catarina, onde eu trabalho, um tanto quanto conservador, vai dizer que o Ministério Público tem direito de provar e vai receber a denúncia. Eu vou ter que me dar por impedido, afinal de contas, eu disse que não tem crime. Se não tem crime, eu não posso julgar. Mas eu vou mandar para o meu substituto. Meu substituto fica muito bravo comigo, porque eu rejeito muita denúncia. Então, ele fica bravo comigo, porque ele tem que trabalhar e diz que tu fica inventando essas tuas modas aí e eu não tenho que trabalhar. Então, eu recebo denúncia. Aí eu recebo as denúncias de furto, tudo, e deixo para marcar os furtinhos de supermercado, essas coisas. A gente furta calcinha, preservativo, dá de tudo. Esses dias teve um que furtou numa sex shop, o cara é campeão, o cara foi numa sex shop furtar. Aí, estado de necessidade mesmo, pô. Aí, só que eu marco todas as audiências para o final do ano, porque o promotor é muito cristão, aí final do ano aquelas coisas, de perdoar, aquelas coisas, então vai. Aí aceita e marca a audiência assim, eu marco um roubo para a primeira audiência. Aí um roubo é aquela coisa, né, com arma, com violência e tal. Aí eu condeno o cara na audiência. Na sequência eu marco um furtinho. Aí ele diz assim, pô, vamos absolver? Vamos, pô, olha só, a gente já vê lá de cima, se eu faço o contrário, cognitivamente tem uma escalada. Então, quando você marca uma audiência de um processo forte na frente, que vai dar condenação, o segundo que você faz simples, a tendência a absolver é maior. Isso tudo que você aprende na psicologia cognitiva. Tem muita gente estudando isso, de Seuris que viesse. Mas, para terminar essa história, o promotor que substitui, são 2 promotores, o outro substitui.
O outro entende imputação objetiva, que eu fiz. Entrei na página do Ministério Público e vi quando é que eu estava de férias. Escala de férias do Ministério Público. Marquei a audiência de instrução das férias do outro, que chegou na audiência. Não tem crime. Eu disse, não tem crime. Já vamos arquivar aqui. Eu faço o que tem informação. Está disponível informação, mas se eu faço uma audiência e vou insistir, não adianta, eu tenho que pegar as férias do promotor. Desculpa, Luciana. Imagina. Eu vou começar pelas minhas perguntas, mas está chegando bastante pergunta aqui da plateia. O seguinte, no artigo que o senhor publicou na Conju, o senhor disse que o jogo de xadrez, na verdade, o senhor disse isso até hoje também no seu livro. O senhor disse que o jogo de xadrez é o mesmo e segue as mesmas regras no Brasil e no mundo todo. No Brasil, a Constituição Federal e as leis de processo são as mesmas, em tese, são as mesmas para todos. Mas, a depender de quem seja o autor do fato ou o local do jogo, como, no caso, a depender do juiz, do promotor, do procurador, enfim, do delegado, as regras do jogo podem ser completamente alteradas e até declaradas nulas, como é o caso de controle difuso de constitucionalidade. E a minha dúvida é possível alcançar uma justiça democrática jogando diante dessa realidade, diante dessas peculiaridades, dessas particularidades de cada jogo em cada processo individual? Essa é uma crítica muito importante, Luciana. O Lênio Streck, por exemplo, vive me criticando por causa disso. Eu não estou aqui querendo dar jeitinho nem nada disso. Eu fiz uma constatação. Nós temos uma legislação processual um tanto quanto defasada, uma prática que está dissociada das regras processuais, com múltiplas interpretações. Se vocês pegarem um livro, por exemplo, do Auri, um livro do Nutti, um livro do Capês, um livro do Damásio, vocês verão processos penais diferentes, em tudo. Os livros de investigação, então, nem se fala. O que eu tenho? Eu tenho como ficar gritando que a minha interpretação é melhor do que a outra, tenho como ficar gritando, brigando, ou eu tenho como construir o quê? O que eu pretendo? Entender, compreender. Eu reconheço que, a partir de premissas diferenciadas, eu tenho interpretações diferenciadas sobre a mesma regra. Ao invés de ficar lendo o que eu gosto, eu leio todos os autores que eu não gosto, para entender como eles pensam. E quando eu for dialogar com alguém que fala uma língua damásio, uma língua capês, uma língua, eu possa fazer-me compreender. Eu não preciso gostar daquele autor, mas entender. Então, quando eu vou propor a teoria dos jogos nessa estrutura formal, é que se eu vou falar com alguém que só fala japonês, eu tenho que falar japonês. Não adianta eu querer ficar gritando em português ou salvo fazendo mímica. Então, a minha ideia é compreender o mapa mental de cada um de vocês e estruturar um processo democrático. É claro que, se nós tivéssemos uma estrutura mínima, uma reserva de código, um código atualizado, nós poderíamos mitigar as incompreensões, porque, a partir da premissa diferenciada, eu chego a resultados diferenciados. Mas, de qualquer sorte, sem uma legislação minimamente séria, se você vai a Portugal, você compra um código penal. Aqui no Brasil, a legislação extravagante é assustadora. Eu mesmo, às vezes, eu não sabia que foi revogado agora o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que se refere ao dolo eventual, que fizeram uma lei que tinha 2 parágrafos que eram contraditórios. Descobri ontem na aula que foi revogado, ou seja, nós não temos condições de compreender a normatividade vigente, quanto mais as múltiplas interpretações. Me parece que, se nós conseguimos ter um livro único de processo, um processo penal atualizado, que eu tenho medo dessa legislatura atual também, que pode sair dessa legislatura atual, mas na aposta democrática e uma aposta normativa. O que nós temos hoje é uma multiplicidade em que compreender essas várias linguagens, aquilo que se chama de Torre de Babel, hoje, do processo penal, é o desafio. Eu tenho, quando eu for pedir uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, se eu conhecer como é que o juiz pensa, eu tenho uma possibilidade de êxito maior do que se eu não conhecer. Eu vou randomizar. Se eu tenho um livro aqui do Márcio Alexandre, do Márcio Alberto, Márcio Alexandre é outro. Eu posso, se eu for pedir para ele, talvez o advogado vai levar debaixo do braço, o livro debaixo do braço, pedir um autógrafo para ele, ou citá-lo na decisão, porque vai querer pensar como ele pensa. Isso vai parecer o quê? Puxa-saquismo, ele vai ficar bravo com o advogado. Então, o advogado tem que saber como ele pensa e não citar, para não parecer puxa-saquismo. É muito engraçado, porque os advogados, às vezes, vão criticar, vão fazer, aí eles querem bater foto, bate foto, põe no Facebook a foto com o meu livro.
Ele está achando que está arrombando porque agora eu vou ficar amigo dele. Aí tá delirando. É legal que tem muitos amigos nossos que fazem isso porque gostam mesmo. Mas tem uns assim que vão despachar comigo, aí estou indo despachar com o juiz. Aí bate a foto. Porra, o cara acha que aí dá uma raiva desgraçada, porque agora tu vai ver só, fica, porque é oportunismo. Então, as relações humanas, uma coisa é a pessoa gostar, ler, falar, mas outra é o oportunismo. E ninguém gosta de ser instrumentalizado, que é um dos desafios da interação humana, que a teoria dos jogos teria outras metáforas para poder estruturá-las. Minha última pergunta é o seguinte: no seu livro, do curso do processo penal, e também num artigo que foi publicado agora em agosto, o senhor comparou o jogo do processo à moda. Eu que sou mulher, então eu achei sensacional. Eu achei de um raciocínio que eu nunca faria esse paralelo. Mas, enfim, o senhor disse que um bom jogador é aquele que sabe ler as tendências e se antecipar. Quais são as tendências que o senhor lê? Qual é a leitura que o senhor faz sobre as tendências das jogadas que serão adotadas pelos tribunais superiores com a Lava Jato alcançando essas esferas? Difícil. Está gravando, né? Gravando e transmitindo para o Brasil todo. Se fosse em off, eu fazia uma confissão. O jogo oculto, ninguém pode ser ingênuo num país como o Brasil, é muito, muito importante. O Rodrigo Chemin escreveu um livro sobre Lava Jato e Mãos Limpas. E ele faz uma trajetória do que o governo italiano, o Estado italiano, fez para superar as conquistas que, com acertos e desacertos, a Mãos Limpas tinha feito. Mas o processo legislativo italiano foi de diminuir a prescrição, de colocar limitações, que foi derrubando tudo aquilo que teria sido todos os êxitos da Mãos Limpas, por assim dizer. Tem muito problema? Teve condenação de gente que foi inventada na delação. Bom, mas a gente não pode jogar assim, não é tudo ruim, tudo bom. Não é sou contra a Lava Jato, a favor da Lava Jato, sou a favor fla-flu. A coisa não é assim, tem erros e acertos em qualquer ação humana. Então, a gente pode separar. O que eu acho é que, como comprador da delação, de informações, muda, a gente não sabe o que esperar da próxima Procuradora-Geral da República. O que há um momento agora de Black Friday, assim, né? A gente tem visto aí um Black Friday, uma correria para poder fechar a delação em todos os lugares, porque enquanto você tiver um comprador que sustenta, você terá isso. E o que se deu no Supremo Tribunal Federal tem dois vieses. Eu vou me permitir. O primeiro deles é quando o ministro Teori Zavascki matou no peito, segurou na relatoria e não no plenário a homologação da delação, ele fez um grande intento. Aquilo ali foi muito corajoso da parte dele, e foi significativo, porque ele estabeleceu o estándar. A tentativa do plenário de mudar não passou, continua nele. E foi para o Fachin, que também é um cara que está bancando o jogo. Essa é uma das questões. A segunda, que aí, vejam só como é interessante. Os delatados tentaram, por habeas corpus, anular o ato. Isso por quê? Porque o ato lhes dava externalidades negativas, eles queriam discutir a coação ou não na realização da delação, do ato delatório, porque os agentes estariam presos. Você vai na experiência americana, o que a experiência americana vai dizer? O cara está preso ou não está preso, não tem problema. O que importa é que tem um advogado que assistiu e assinou. Tem advogado, está valendo. A segunda, quem que pode alegar a coação? A coação é uma anulabilidade do ato civil, está no 186 do Código Civil Brasileiro. Quem tem legitimidade para levantar anulabilidade, não nulidade, há uma diferença entre ato nulo e ato anulável. O ato, se é por agente capaz, objeto lícito, de forma não prescrita, não defesa de lei, é válido. Não é nulo, é válido. Daí o que? Você tem uma anulabilidade decorrente da coação. A coação é um defeito do ato jurídico. Quem tem legitimidade? Aquele que é vítima, aquele que seria o delator. Mas como ele fez delação, ele tem interesse na homologação, logo ele não vai impugnar. O que o Supremo Tribunal fez em relação à delação é garantir a intangibilidade do contrato com uma lógica civilista. Quem quiser entender delação tem que entender direito civil. Hoje isso é básico. Daí, por que tem essa intangibilidade? De sorte que no Supremo Tribunal Federal tem se construído pela maioria uma lógica de garantia dos pressupostos do pacta sunt servanda, entre aspas, do sistema com a manutenção da relatoria individual, que tem garantido com eficácia para o país inteiro o valor das delações. Que
até então foram protagonizadas pelo MPF. Eu não sei como vai ter nessa virada, porque muda a conduta de quem compra, e quando muda um comprador pode haver diferenças, e aí que eu acho que a grande oportunidade, e vocês talvez possam discutir isso internamente, dos delegados federais assumirem um protagonismo que, aqui na lei, me parece que é altamente viável. O Hoffman tem escrito sobre isso, na coluna deles no conjunto, tem muitas coisas que estão escritas, ou seja, pode-se fazer delação diretamente pelos delegados. Eu sei que tem um risco, porque, como a teoria de jogos vai dizer também, vai poder mostrar que a cooperação é difícil e há uma vantagem, desvantagem em relação ao MPF, vantagem no sentido institucional, não no sentido de ser melhor ou pior, mas do risco que pode ser depois de não ter uma ajuda não cooperativa, porque funciona mais ou menos assim. É o olho por olho, dente por dente. Se você pisa na bola com um, você não pisa na bola com o outro. Olha a dificuldade que o Zef e o Alberto Youssef teve para fazer a segunda delação, porque ele já tinha passado a perna atrás, lá atrás, quando foi da outra vez dos dólares. Ou seja, você cria uma relação que não é de investigado, mas sim das relações humanas que permeiam as relações subjacentes e subjetivas em relação a cada um deles. Daí que, respondendo de maneira direta, eu não sei o futuro da delação, só sei que, quando se estuda moda e tendências, é uma coisa que eu também gosto muito, o que a gente pode mostrar? A estrutura da moda, das tendências, ela é muito significativa. No pensamento direito, amanhã, no conjunto, tem uma coluna minha sobre moda, de novo. Parece bem bobagem, mas é para entender como nós podemos construir tendências que atendem ao desejo da maioria, o desejo daqueles que são pops. Então, amanhã eu vou falar sobre súmula vinculante, sobre essas coisas, mas é a ideia de construir uma lógica sobre o registro da moda, o Lipovetsky e outros autores que trabalham moda. Vou passar para as perguntas pelos nossos ilustres participantes. A primeira pergunta o senhor já respondeu. A delação poderá ser realizada por delegado? Do ponto de vista técnico-jurídico, é legal? O senhor já respondeu. Só que eu acho assim, tem que pensar. Quem vai homologar? Você tem 3 possibilidades, 3 divisões. Um comprador, um vendedor e um homologador. São os 3 lugares na delação. O comprador é o Estado. O Estado se divide em quem? Delegado federal, delegado de polícia, ou Ministério Público ou promotor de justiça. Esses são, eu estou falando no âmbito exclusivo da delação. Na leniência, nós temos um complicador maior. Na delação, seria esse. Eu tenho uma titularidade concorrente ou eu tenho um protagonismo do MPF. O MPF quis, na DIN, que propôs no Supremo, discutir que vocês só podem se forem curadores curadores deles. Eles não podem autonomia nenhuma, tem que ter um curador. O Marco Aurélio negou a liminar. Ou seja, do ponto de vista normativo, há um aperfeiçoamento da regra. A questão é que, se vocês bancam o jogo contra eles, aparece um enfrentamento. E o enfrentamento não é bom para ninguém, porque o Estado, rivalizando entre irmãos, acaba um fratricídio entre os dois. Daí que trabalhar cooperativamente é um ganho. Mas, se há um enfrentamento, é uma decisão política institucional. Vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? Dependemos de quê? O que o homologador, o juiz, entende? Ele homologa diretamente, ele não vai bancar o jogo, vai exigir a participação do MPF. Eu não tenho uma resposta. A meu juízo, o delegado pode. Do ponto de vista normativo, tem a total autonomia. Agora, você vai encontrar juízes que não vão homologar, dizendo que tem que ter a participação do MPF, valendo-se daquela interpretação anterior da leniência que exigia a participação do Ministério Público para poder homologar, que o Supremo diversas vezes deixou de considerar válida a leniência para fins de impedir o exercício da ação penal. Então, vocês precisam conhecer como é que funciona o tribunal, o julgador, o tribunal de vocês, para poder estabelecer se vale a pena ou não enfrentar esse jogo. No Brasil inteiro, nós teremos respostas díspares até, eventualmente, o Supremo estabelecer isso de maneira uniforme. Mas o problema é que vocês têm um time da investigação. A coisa pode se perder, o cara está querendo entregar, o cara está lá, o MP está fazendo doce, o MP não está querendo levar adiante. Você tem um time, aquela informação vai valer por um período, e o cara, para entregar, também quer seus benefícios. E como é que fica a moral de vocês? Vocês bancam o jogo, vem cá, me entregue que eu garanto, e depois não garante. Qual é a credibilidade que vocês constroem na reputação? Daí que chegar nessa justiça negocial e pensar sobre a teoria dos jogos é poder até começar uma investigação. Se eu trabalho num ambiente em que eu não vou ter condições de garantir para o sujeito a minha palavra que vai dar certo, que isso será levado adiante, que tem condições, eu posso
ficar com a minha reputação muito arranhada se não antecipar quais as consequências daquela conversa. Tem horas que é melhor dizer, não, espera aqui, vamos ver se vai dar, eu volto para falar contigo. Porque se o cara me entrega e depois não pode, isso pode ser um grande blefe dele. Ele vem e diz assim, ó, eu vou lá na Érica, lá na Polícia Federal em Florianópolis, entrego aqui, ó, está tudo aqui, beleza. É isso aqui. Aí depois não dá certo, eu digo, ó, eu entreguei para o Estado não pode usar contra mim aquela prova porque eles não fecharam um acordo comigo. Então pode ser um grande blefe, tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas dessa nova justiça que não tem os parâmetros definidos. A próxima pergunta é do nosso colega doutor Célio Jacinto. Ele diz, a lealdade é tida como uma regra de ouro na colaboração premiada. Como fica isso nesse ambiente estável do jogo? Mas isso que a gente vai sublinhar. O jogo pressupõe uma regra de confiança. Eu confio, você confia em mim. Só que essa confiança não é uma confiança de amigo, de familiar. É uma confiança típica da boa-fé processual e da boa-fé civil. Eu tenho uma boa-fé em relação ao objeto. Eu não tenho uma boa-fé de amizade em relação às pessoas. Eu duvido que a Érica tenha ficado amiga dos delatores. Mas ela jogou limpo em relação ao objeto da delação, como ela espera que o delator também jogue limpo em relação a isso. Fazer o enquadramento correto do que vem a ser boa-fé é isso. Eu posso, quando se trata de lealdade processual, é o que a gente vai buscar. No livro, nos dois, eu vou fazer um capítulo sobre fair play, sobre jogo limpo. Quando eu sublinho isso, espero que os delegados e os delatores joguem limpos em relação ao objeto. Mas aí a diferença. Quando você tem a delação, que é uma entrega, um scanner da vida, uma entrega de um juízo final, em que o cara tem que confessar todos os crimes que realizou, isso é muito complicado democraticamente. O segundo é quando o cara vai lá e vai entregar tudo o que ele tem sobre a investigação X que trabalha a corrupção em tal lugar. Isso é, do meu ponto de vista, alguma coisa factível democraticamente. Eu não posso exigir que as pessoas façam um juízo final para entrar no céu ou no juízo da moralidade pública. O espaço é sobre isso que se trata. Tanto que os professores agora austríacos têm falado que é mais ou menos um pacto com o demônio quando você faz essa entrega da vida. Porque se você não confessar que você furtou 2 goiabas quando tinha 19 anos pulando o pé, vai se desfazer o acordo, porque você tem que entregar todos os crimes realizados na vida. Isso é muito complicado, violaria uma cláusula histórica, que foi a criação do não produzir prova contra si mesmo, e quando você, para responder uma investigação para com o Estado, você tem que ter uma acusação. O que você tem contra mim? É isso. Qual é a acusação? Eu respondo isso. Tanto que, quando você vai num processo criminal, você tem uma acusação. Se começar a perguntar outra coisa, não se pergunta outra coisa. Afinal de contas, o Estado está lhe punindo, investigando isso. Esse é o objeto da investigação, e não a sua vida inteira. E isso tem gerado, por todo respeito, uma deslealdade do Estado para com seus concernidos, porque o sujeito é obrigado a entregar todas e quaisquer situações da vida, o que é contraditório àquela investigação focada e enquadrada. Por isso que a lealdade processual é uma lealdade no lugar, a lealdade das relações é outra, e se constrói hoje uma lealdade no âmbito da justiça negocial. Fala-se, inclusive, de um devido processo legal negocial no sistema americano, em que você vai estabelecer as regras de compliance, as regras de accountability em relação a quem compra e a quem vende. No Brasil, essas regras não existem. Talvez os delegados que atuarem em algumas operações tenham regras próprias, que se construíram pela experiência. O que nós precisamos, e voltando à primeira pergunta da doutora Luciana, é estabelecer regras para todos nós, protocolos de atuação, protocolos que possam gerar a contabilidade, que você não fique à mercê de uma mudança do delegado regional que possa entender que houve, por exemplo, prevaricação em algumas situações. Então, a ideia de construir garantias e regras mínimas se dá para o lado do Estado, com os seus atores, e também para os envolvidos dos advogados. Porque hoje, para terminar, você não joga com quem você não gosta. Os advogados que atuam na delação são cada vez mais os mesmos. Porque alguém que vem de fora não entende o jogo, não entende as regras. As regras não estão ditas. Se tocar o escritório de alguém hoje, vai para a Polícia Federal, o cara sai no caminho e manda o estagiário pegar os livros de delação premiada, o cara chega lá e é um pato, não sabe como a coisa funciona. Então, você tem aqueles que já jogam e já entendem. O jogo aqui
não é uma dimensão de sorte, de jogar roleta, não é. Jogo é interação humana, tanto que a gente fala assim, isso está em jogo, isso não está em jogo. É uma dimensão um pouco mais ampliada. O Zinga escreveu sobre isso. Não é um jogo de sorte, de azar, de roleta, mas sim uma interação humana. Por isso tem essa metáfora do jogo. Vários filósofos usam isso. Então não é um jogo de azar. Embora tenha alguma sorte se cair numa vara, se cair na outra vara, se o juiz está de férias, não está de férias, tem a sorte também. Mas não é esse contexto, mas um contexto de jogo. Em jogo tem regras, jogo tem fair play. As duas últimas perguntas são semelhantes e se referem à delação da JBS. A primeira diz: Excelência, o Joesley não foi muito beneficiado na delação. Perdão. Não foi muito beneficiado na delação dele perante os outros condenados? E a outra é: o senhor citou o dono da JBS e sua estratégia. Por outro lado, o atual PGR é talvez o dirigente do MPF que mais utilizou de estratégia para a promoção do seu órgão. Na sua opinião, quem jogou melhor, o PGR ou o Joesley? Até eu queria responder essa pergunta, mas... Quer responder? Não, fica à vontade. Senhor. Para que se eu quero comprar um carro, a pessoa que está me vendendo o carro tem que ter interesse em vender o carro. E a ideia de um bom acordo é que os dois tenham ganhos relativos, não ganhos absolutos, e esse ganho relativo seja melhor para os dois. O Joesley fez um bom acordo no âmbito da delação. Só que ele não conseguiu levar junto a leniência. E fazer um acordo. Como ele não conseguiu levar junto, a leniência deu 10,3 bilhões. Não é pouca coisa. 10,3 bilhões é muita coisa para poder fazer um acordo. Daí que ele não ganhou, do ponto de vista global, porque ele perdeu o timing de levar as duas coisas em conjunto. Mas, do ponto de vista da delação, ele entregou. O que o PGE tinha, o Rodrigo Janot? Ele queria alguma coisa candente, alguma coisa avassaladora, alguma coisa que fosse uma prova sem sentido. Então, eu digo assim, eu tenho essa gravação. Está aqui a gravação. Eu tenho uma gravação contra o presidente que entrega tal coisa. Porque, como é que funcionam os passos da delação? Não está na lei. Eu propus no livro ali, a partir da informação, conversando com um delegado, com outro, 11 passos, inclusive o recall, que é a invenção brasileira, a jabuticaba brasileira. Tem o recall, a gente faz recall depois de delação. Tem outros que falam em 5 passos. Então, nós não temos 5 passos. Mas eu tenho uma gravação contra o presidente. Então, vamos fechar. Quanto é que vai valer se eu entregar a gravação? O acordo antes, não adianta eu mostrar para depois negociar. Às vezes acontece, às vezes não, mas, em regra, você compra por etapas. Quando ele diz, eu quero uma imunidade... Não te dou imunidade. Então, não te mostro. Então, esses impasses da negociação são impasses que nós, em regra, não aprendemos. A FGV tem um curso muito legal sobre negociações complexas, em que você entende as negociações, o problema da agência, do procurador, as recompensas individuais, como você pode estruturar a dificuldade de compreensão, a antecipação do efeito daquela compra, o valor de uso, o valor de troca, entender as negociações complexas. Vale a pena. É um livro chamado Negociações Complexas, que é publicado pela editora da FGV. Então, você pode desenhar a estrutura daquela negociação. No caso do Joesley, quando ele apresenta isso, aquilo tem um forte valor de troca e que aceita-se, por via de consequência, conceder a imunidade. A pergunta que se faz é, eu não poderia exigir que no termo de acordo viesse explicitados, não naquela cláusula genérica do interesse público, as razões verdadeiras da delação, do acordo? Não preciso depois sair um artigo na UOL explicando as razões pelas quais eu fiz. Isso seria uma forma de mostrar a accountability. Do ponto de vista do Joesley, ele conseguiu o gravador, a gravação virou um habeas corpus, né? Então, hoje em dia, se tiver informação qualificada, você vende para obter o habeas corpus. Do lado dele, ele foi uma negociação pertinente do ponto de vista penal, e para o Janot também. Então, há uma confluência, aquilo que nós vamos chamar de matching. Quando o Alvin Roth eu brinquei com vocês, ele vai trabalhar, tem um livro no Brasil agora, como funcionam os mercados, um livro está publicado pela Pinguim, o que mostra, há uma confluência de interesses de ambos os lados. Quem ganhou mais, os dois ganharam. Os ganhos são relativos. É claro que se ele pudesse ter colocado uma pena, poderia ter um ganho maior. O outro, se pudesse ter diminuído a punição, ou ter colocado mais gente também. Mas o problema é que, nesses dois casos, nós não temos mais delação, nós temos
Plea bargain. Os caras disseram, não tem plea bargain no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, no caso da Odebrecht, homologou as sanções, as penas, sem investigação, e mandou cumprir pena. Se isso não é plea bargain, eu também não sei o que é. Porque delação premiada não é. Delação premiada, na terceira fase da aplicação da pena, se condenado for, o juiz vai aplicar o teto estabelecido na pena. Se a ministra já homologou e mandou expedir PEC, isso é sentença. E se o cara cumprir a pena e depois não cumprir os termos da delação, tem coisa julgada na execução da pena? Que é o problema agora do Paulo Roberto Costa. A pena dele está acabando, ele vai cumprir. Estende, não estende, tem que cumprir as cláusulas outras. A gente criou um monstro. A gente criou um monstro que precisa urgentemente parar, sentar, para além das nossas diferenças institucionais, regulamentar esse troço. Porque, do jeito que está, com os descontos que foram dados, você vai ter muita discussão sobre coisa julgada, cumprimento de pena, extinção da punibilidade pelo juiz da execução, e faz o quê? Aumenta, posterga, isso tem uma dificuldade muito grande, como estávamos falando aqui, em relação à execução da pena. O cara descumpre, o cara lá não cumpre a tornozeleira, o cara desobedece alguma coisa dentro do sistema, pode regredir, não pode regredir, qual é o regime, qual é o parâmetro, vale o quê? É crime hediondo, não é crime hediondo, contra 3/5, contra 1/6, o que você aplica em relação a 7.210? É um mundo novo a desenvolver. Estou acabando de escrever um livrinho sobre isso, pontuando alguma dessas questões que não têm respostas definitivas, mas o que nós precisamos, de fato, é encarar que nós não temos mais o processo do passado, é uma justiça negocial em que as regras não estão dadas e que depende muito do protagonismo dos senhores na execução da atividade negocial. Obrigada, doutor Alexandre. Eram essas as perguntas da nossa plenária. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua vinda à Bahia. Tenho certeza que os colegas e os estudantes e todos os profissionais do direito que estão aqui, inclusive os profissionais da imprensa que estão hoje aqui também, vão ter um olhar novo sobre o processo, vão lançar mão de estratégias e vão ter essa luz que o senhor trouxe sobre o processo vai nos ajudar muito, certamente, na nossa atuação. E gostaria de agradecer e fica para a próxima agora. Muito obrigado, Luciana. Obrigado a todos vocês. Contem comigo sempre. Obrigado.